Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, mais uma aula. Na aula de hoje, pessoal, finalizando finalmente aí o tópico termodinâmica, eu vou comentar com vocês sobre os ciclos termodinâmicos, tá? Os principais ciclos termodinâmicos, e resolver algumas questões da lista de exercício de revisão de termodinâmica. Pessoal, é o seguinte. A disciplina de termodinâmica, ela é uma disciplina que, apesar de ter muitos conceitinhos, né, na hora que você pega a lista de exercícios para resolver, se você resolver igual eu tenho ali na lista, 8 exercícios, cara, se você resolver esses 8 exercícios entendendo bem qual foi o contexto, você vai estar bem preparado, com certeza, aí para a prova que vai vir, né, que pode cair aí uma questão sobre termodinâmica. Lembrando que eu já resolvi a questão de termodinâmica da prova de 2003, tá na nossa plataforma, tá? Tá lá na parte 2 de segunda lei da termodinâmica. Então, cara, 100% de sucesso para vocês. A disciplina tá toda aí, tá toda condensada dentro dessas questões, beleza? O que nós vamos ver hoje? Eu vou mostrar para vocês os ciclos termodinâmicos e mostrar como é que a gente resolve uma questão que tenha a ideia de gráfico, né? De pressão dividido por volume. Show de bola? Tranquilão? Então vamos lá, vamos aqui entender como é que funciona essa parada aqui. Pessoal, antes de eu explicar os ciclos termodinâmicos, eu tenho que mostrar para vocês a ideia de gráfico, né? Dentro de um ciclo termodinâmico. A gente tem um ciclo, né? Eu já falei isso com vocês, a gente tem um ciclo termodinâmico, e dentro desse ciclo, a gente tem um movimento, né? Uma situação de compressão ou de expansão, né, de determinada parte ali, né? Então, por exemplo, suponhamos que iniciamos, aqui é um gráfico, pessoal, de pressão por volume, né? Então, a gente inicia aqui no ponto A, tá? Esse gráfico. Aí a gente pode fazer esse caminho aqui, tá? Até o ponto B. Eu posso fazer, aí depois eu posso pegar e ir para o ponto C, tá? E depois eu posso ir para o ponto D, por exemplo. E aí do ponto D eu posso pegar e retornar ao ponto A. Então, galera, eu tenho aqui esses 4 pontos, tá? Que formam um ciclo termodinâmico. A, B, C, D e A de novo. O que está acontecendo aqui? A gente está tendo uma expansão, porque eu estou tendo um aumento de volume. Aí aqui eu tenho um processo que eu estou aumentando a pressão de B para C, né? E depois eu pego e faço uma compressão de C a D. Depois eu pego e reduzo a pressão até A, tá? Então eu tenho 4 processos aqui. Eu tenho o processo AB, BC, CD e DA. O processo AB é uma expansão isobárica. Por que é isobárica, pessoal? Porque a pressão aqui, ó, é P0 e ela permanece P0 até o B. Aqui, ó, de B até C, eu já estou num aumento de pressão, né? Porque eu estou indo para a pressão PF, tá? Só que com o mesmo volume, ou seja, isovolumétrico. Aí depois de C para D, eu estou tendo uma compressão, porque eu estou reduzindo o meu volume, que é de V, e voltando ao V0. E depois eu tenho uma redução de pressão com volume constante, tá? Então, galera, ó, expansão, aumento de pressão, compressão, redução de pressão. Esse ciclo aqui é o ciclo mais básico e o mais simples que a gente tem. E eu vou falar, eu vou, na verdade, dar algumas dicas em relação a esse ciclo. A primeira delas é a seguinte: lembrem-se que trabalho em um ciclo termodinâmico é pressão vezes variação de volume, ok? Show de bola? Então, nos processos isovolumétricos, que é o caso do BC, que é o caso do DA, em que o volume não varia, né, eu tenho a variação zero. Se a variação de volume é zero, pessoal, eu vou multiplicar por P, que vai dar, no caso, o trabalho zero. Então, ó, o trabalho aqui, tá, é zero, e o trabalho aqui também é zero. Não há realização de trabalho aqui. Primeiro ponto, tá? Outro ponto, lembrar que a variação de energia interna em um ciclo termodinâmico, ela é sempre zero, tá, pessoal? Então, ó, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Se eu retornar ao ponto zero, a variação de energia do ciclo, ela é zero. A variação de energia interna do ciclo, ela é zero. Portanto, não se esqueçam, a equação de variação de energia é o quê? Calor
menos trabalho, primeira lei da termodinâmica. Se em um ciclo termodinâmico a variação de energia interna ela é zero, eu posso dizer, então, que o calor é igual ao trabalho, tá? Lembrando a vocês que isso é a primeira lei da termodinâmica. Se eu usar a segunda lei, eu tenho que lembrar aqui que parte do calor, né, foi lançado à fonte fria. Então, a primeira lei da termodinâmica ela é meio contraponto aliás, a segunda lei ela é meio que contraponto da primeira. A primeira é tudo ideal, eu transformo todo o calor em trabalho e pronto, acabou. Mas a gente sabe que na segunda lei não funciona bem assim, né? Então, é um contraponto. Mas, se ele pedir para você, de acordo com o gráfico, tal, você vai usar a primeira lei, tá? Pessoal, a partir da primeira lei, então, eu consigo, inclusive, definir o valor de trabalho, tá? E como é que eu faço isso, Felipe? Ora, ou você utiliza essa fórmula, ou você utiliza a área, tá, pessoal? Então, se você precisar achar trabalho quando te der um gráfico, é a área sobre o gráfico, tá? A área sobre o gráfico. Só que aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Notem que eu tenho dois pontos do gráfico, ou duas regiões que geram trabalho. Essa região e essa região toda aqui debaixo do CD. Então, galera, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer essa área menos essa área aqui toda. Só que isso, galera, é a área de quem? É a área dessa figura do ciclo. Ou seja, pessoal, se eu encontrar a área da figura no ciclo, eu vou achar quem? Eu vou achar o trabalho realizado, ou realizado sobre o ponto. Beleza? Aí aqui também tem aquela história de trabalho negativo e positivo, tá, pessoal? Por quê? Na expansão, é o gás que está realizando o trabalho, portanto, o trabalho é positivo. Na compressão, alguém está realizando trabalho sobre o gás, então o trabalho é negativo. É por isso que aqui a gente tem que ficar esperto, tá, pessoal? Aqui, o que está acontecendo? O gás expandiu, realizou trabalho, e aqui o gás comprimiu. Só que por que o trabalho total vai dar negativo? Porque, notem só, pessoal, o trabalho negativo ele é maior. Eu tenho uma pressão maior aqui em CD do que P0. A variação de volume foi a mesma, então acaba que o trabalho negativo é menor, e aí na conta, né, de subtrair os dois aí, o trabalho negativo vai ganhar. Então, vamos lá, algumas informações importantes. A área do gráfico vai ser o trabalho. O trabalho ele é positivo e negativo, tá? Na expansão e na compressão, respectivamente. E nos pontos de volume constante, o trabalho é zero. Não há trabalho aqui, beleza? Show de bola? Só que assim, a gente vai pegar questões com esse tipão assim de gráfico. Pessoal, pode ser que sim, tá? Mas pode ser que caia outros tipos de gráficos, tá? E aqui eu gostaria de mencionar para vocês, porque é o seguinte, a gente já viu como é que é um processo isobárico, que é quando a pressão é constante. A gente já viu o que é um processo isovolumétrico, que o volume é constante dentro de um gráfico. Mas e o processo isotérmico ou adiabático? Lembra que na termodinâmica nós temos 4 processos? Isotérmico, isovolumétrico, isobárico e adiabático. Então, mostrei para vocês o que é o isovolumétrico, volume constante, então o gráfico é assim. O processo isobárico, né, em que o gráfico ele é reto assim. Agora eu preciso mostrar para vocês o adiabático e o isotérmico. Aí a situação muda um pouco. Pessoal, isotérmico e adiabático. Como é que funciona? Bom, eu nem vou fazer o gráfico, né? Porque fazer o gráfico aqui vai dar trabalho. Eu vou pegar um gráfico já pronto, tá? Para mostrar para vocês isso, que é muito mais fácil, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Galera, tá aí, ó. Esse aqui é o gráfico. Complexo, né? Mas não é não, vocês vão entender certinho. Pessoal, ó, tudo parte do ponto A, tá? Tudo aqui parte do ponto A. Olha o que acontece do ponto A ao 2. O processo tem volume constante, por isso ele disse que é isocórico. Esquece o que está escrito aqui embaixo, tá? Do A ao 3, ele é isobárico, porque a pressão é constante. Mas olha só o que ele vira e fala do 1 ao 4 e do A ao 1. Do 1 ao 4, ele chamou de isotérmico. Falei, mas por quê? Pessoal, vocês estão vendo essas linhas curvas aqui? Essas linhas curvas é ótimo. Essas curvas. Pessoal, isso aqui chama-se, não sei, isotermas, tá?
Na física, a gente conhece esses caras como isotermas. São regiões em que a temperatura é igual, tá? Então, pessoal, para ser um processo isotérmico, eu tenho que estar na mesma curva, como mostra o A4. Eu tenho um processo em que eu estou na mesma curva, eu tenho a mesma temperatura. Por que que o A3 e o A2 não são isotérmicos? Porque, pessoal, eles estão mudando de temperatura, eles estão mudando de isotermas. Então, agora você já sabe que para o gráfico para o processo ser isotérmico, ele tem que ser dessa forma aqui. Ele tem que percorrer a mesma isoterma. Show de bola? Então, isso, pessoal, é o que nós chamamos de processo isotérmico, que é quando a temperatura é igual. Ô, Felipe, vai ser sempre assim? Sempre, tá, pessoal? Te deu uma curvinha, tá? E te falou alguma coisa, assim, deu essas linhas aqui, essas linhas de indução, basicamente, seguiu essa linha, a temperatura é igual. Agora, se você mudar a curva, como foi feito em 1, como foi feito em 2 e como foi feito em 3, aí o processo já não é mais isotérmico, você pulou a temperatura. Em que, galera, atenção, a maior isotérmica, ou seja, o maior ponto de temperatura é a linha mais alta, e a de menor temperatura é a linha mais baixa. Notem o seguinte, o processo isobárico, por exemplo, eu saí da linha A e fui até a linha 3. Olha só, a temperatura 3 é maior do que a temperatura A. Já na A2, o que eu fiz? Eu saí da isoterma A e fui para a isoterma 2. O que aconteceu? Eu reduzi a temperatura. Tá? No processo adiabático, lembrem-se o que é processo adiabático? Processo em que não há fluxo de calor para o meio externo ou do meio externo para o meio interno. O que aconteceu? Eu reduzi a temperatura, então a temperatura 1 é menor do que a temperatura A. Aqui é interessante, inclusive, comentar uma coisa. Se o processo é adiabático, ele não tem troca de calor. Então você fica assim, mas Felipe, por que, cara, que ele não... Por que ele reduziu a temperatura se não há troca de calor? Pessoal, lembre-se que a redução da temperatura ou o aumento da temperatura pode ocorrer por dois processos. Por fluxo de calor ou por realização de trabalho. Então, o que aconteceu aqui de A até T1, para ter reduzido a temperatura? Já que o processo é adiabático, eu não tive fluxo de calor. Ou seja, a única forma de ocorrer um processo adiabático aqui, um processo em que eu tenho redução de temperatura é se o gás sofreu expansão. E realmente, olha só, pessoal, ele saiu desse volume aqui, tá vendo? Ó? Ele saiu desse volume aqui, foi para esse volume aqui, ó. Ocorreu uma expansão. Show de bola? Como o processo é adiabático, o calor é zero. Aí vem a primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna, que tem relação com temperatura, nunca se esqueçam disso, vai ser igual a quem? Menos o trabalho. Não é isso? Se eu expandir, o trabalho é positivo. Só que ao jogar na fórmula, como tem um menos na frente, a variação de energia interna fica negativa. Ou seja, eu reduzi a energia interna, dessa forma eu reduzi a temperatura, dependendo somente do trabalho. É o que mostra a 1. Eu saí da isoterma A e fui para a isoterma 1, reduzindo a temperatura, porque eu realizei a expansão. Show de bola? Lembra que eu falei, é lindo, cara, isso aqui é lindo, mas se não tomar cuidado e não ficar, né, atento a isso aí, você acaba perdendo esses pontos. Mas o importante aqui é o quê? Entender que essas linhas, pessoal, se caso cair um gráfico lá na prova, isso aqui significa isoterma, tá? Regiões de mesma temperatura. Sabe por quê? A questão pode vir com um papinho assim. Ah, no ponto... Se liga aqui, hein? Ah, no ponto A... A temperatura, ela é maior do que no ponto B. Desculpa, a temperatura do ponto B é maior do que a temperatura no ponto A. Pessoal, notem o seguinte, eu estou na mesma isoterma. Se eu estou na mesma isoterma, a temperatura é igual. Ou seja, a temperatura em A é igual à temperatura em B. Pessoal, o gráfico tem que te mostrar a isotérmica, tá? Senão também não dá. Por exemplo, não pode chegar um gráfico aqui doidão e colocar a temperatura B e A. Pô, como é que você vai saber qual que é a isoterma? O gráfico tem que te mostrar as isotermas, tá? E ele vai ser sucinto mesmo, viu, pessoal? Ele vai te colocar as isotermas e aí vai te perguntar, ó, relação entre temperatura. Ah, qual que a temperatura é maior? Né? Basicamente é isso.
Então, pessoal, aqui você entendeu os 4 processos: o isobárico, o isotérmico, o adiabático e o isocórico. Isocórico, pessoal, que mais tem nome: isocórico, isovolumétrico, isométrico, tá? Ele é o processo que mais tem nome aqui, a gente tem que ficar atento a ele. Show de bola? Entendeu, então? Pessoal, essas questõezinhas são boas, tá? Apesar de eu não ter colocado isso na lista, por não ter achado questões de perito em relação a esse assunto, fiquem atentos. Essas curvinhas aí significa isoterma, tá? Prometo que nos exercícios que eu for fazer lá, revisão geral, eu coloco um de isotérmica para vocês treinarem essa parte, tá? Bom, vamos entender então como é que isso pode cair numa prova. Eu vou fazer essa questão 1730, tá, pessoal? Só que é o seguinte, essa questão 1730, eu vou fazer só a B. A não é muito interessante para a gente não, tá? Apesar de que aqui a gente sabe que a temperatura do gás aumentou e tal, mas deixa para lá. Vou fazer a B mesmo. Ó, e na verdade vou indicar como é que faz. A B vira assim. Uma quantidade de ar vai do estado A para o B. Não é um ciclo, cuidado, isso não é um ciclo termodinâmico, viu, pessoal? Ou seja, eu não posso afirmar aqui que a variação de energia interna é zero, tá? Porque para ser ciclo, para que fosse ciclo, teria que ser isso aqui, ó. Tá? Não é o caso. Voltar ao ponto original. Não foi o caso, tá? Não teve volta ao ponto original. Então, ele fala que ele vai do estado A ao B ao longo de uma linha reta no diagrama PV, tá? Se VA tem um valor, ele colocou valores, tá, pessoal? De VA, PA, VB, PB. Eu vou fazer aqui só a indicação, não vou fazer a conta, porque a conta não tem necessidade de ser feita aqui, é só uma conta matemática, mas eu vou te explicar como é que faz essa questão. Ele vira e pergunta assim: qual é o trabalho realizado pelo gás nesse processo? Lembrem-se, o trabalho é a área sobre o gráfico. Pessoal, cuidado. Como aqui não é um ciclo, tá? E eu só tenho uma curva, que no caso é uma reta, né? Que é um parâmetro de gráfico, eu vou calcular a área sobre esse gráfico, que vai ser basicamente isso tudo aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer o cálculo da área sobre esse gráfico, eu vou achar o trabalho realizado por ele. Só que cuidado, não tem nenhum gráfico aqui embaixo. Se fosse outro gráfico assim, ó, por exemplo, ele fez esse processo aqui, tá? Aí que eu ia ter que fazer para calcular o trabalho? Aí o trabalho, pessoal, é a área desse gráfico. Cuidado. Como eu não tenho nada aqui embaixo, a área sobre o gráfico vai ser isso aqui, tá? Ah, Felipe, isso aí é um triângulo. Outro cuidado, pessoal, isso aqui não é um triângulo, isso aqui é um trapézio. E aí, para calcular a área de trapézio, é base maior, né? Aqui, galera, é a altura do trapézio, altura, e aqui é a base menor, tá? Que é o Bzinho. Então, para calcular a área disso daqui, que vai ser meu trabalho, vai ser o quê? Vai ser base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, seria o quê? O que é a base maior, pessoal? É a pressão B, né? Então, é a pressão B. Então, eu ia fazer o quê? PB mais a base menor, que é PA. Então, só para a gente indicar, tá? Eu não vou fazer a conta porque não é interessante aqui. Então, ficaria o quê? PB, que é a base maior, mais PA, que é a base menor, vezes a altura, que é o quê? Cuidado, hein? Volume A e volume B, ou seja, VB menos VA. Então, eu faria VB menos VA, que é a altura, dividido por 2. Tá? Esse seria o meu trabalho. Então, se você fizer a conta aqui, jogar os valores, você vai achar o trabalho necessário, ou aliás, realizado por esse cara aí. Show de bola? Então, pessoal, é assim que a gente trata um gráfico na termodinâmica, tá? Então, é assim que a gente vai tratar um gráfico aí na termodinâmica desse tipo de exercício. Show de bola? Bom, agora, antes da gente fazer os exercícios, eu vou mostrar para vocês como é que funcionam alguns ciclos termodinâmicos, tá, pessoal? Quais são esses ciclos termodinâmicos? Primeiro, pessoal, vamos lá. Eu tenho basicamente para estudos que vão cair no edital da prova de perito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o ciclo Otto, o ciclo Diesel, tá? E o ciclo Carnot. Esses são os 3 ciclos que aparecem no meu edital, tá? Carnot. Escrevi errado aqui. É ciclo Diesel, Otto e Carnot. Pessoal,
começando pelo ciclo Carnot. O ciclo Carnot, ele é um ciclo ideal, tá? Chamamos eles de ciclo teórico. Ele não existe na prática. Sabe o que o ciclo Carnot é? O ciclo Carnot, pessoal, é o ciclo mais eficiente do universo, tá? Em que eu tenho as variações de temperatura, e essas variações de temperatura só obedecem ao máximo no ciclo Carnot, ou seja, não há nenhuma máquina térmica mais eficiente que a Carnot, tá? Com as mesmas variações de temperatura. Vocês lembram lá que a gente falou na segunda lei da termodinâmica, né? Que a eficiência era 1 menos T1 sobre T2, né? Ou T2 sobre T1, tanto faz. Então, a gente tem lá a diferença em temperatura da fonte fria e da fonte quente. Pois é, o ciclo mais eficiente é o ciclo de Carnot. Qual que é o cuidado? Qual a única coisa que a gente tem que entender aqui do ciclo Carnot, pessoal? A gente tem que entender como é que funciona como é que eu posso dizer? O gráfico, né, do ciclo Carnot. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Então, ó, a gente precisa entender como é que funciona Opa, deixa eu apagar aqui. Como é que funciona o gráfico do ciclo Carnot e outro ponto, tá? Toda vez, pessoal, aqui no ciclo Carnot, que eu precisar fazer rendimento de uma máquina, eu vou sempre fazer o quê? 1 menos T2, né? Temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E aí eu tenho que lembrar que essas temperaturas, pessoal, tem que sair em Kelvin, tá? O único ponto aí que você tem que ficar atento no ciclo de Carnot. As temperaturas sempre em Kelvin, ok? Show? Nunca se esqueçam disso, viu? Ciclo Carnot, temperatura sempre em Kelvin. E outro, lembrar que a eficiência máxima desse negócio é 99%. Ou seja, você nunca vai encontrar nessa equação, pessoal, valores maiores que 1. Esse cara tem que sempre dar menor que 1. Se você chegou lá, fez a conta, deu 1, alguma coisa, ou deu 2, 3, está errado. Tem alguma coisa errada, você fez errado. Geralmente o erro é você inverter isso aqui, tá? Você troca, você coloca T2 em lugar de T1, você coloca a temperatura mais alta em cima e temperatura mais baixa embaixo. Então, é sempre lembrar, temperatura, nesse caso, tá? No ciclo de eficiência de combustão. Em cima é menor, embaixo é maior. E aí você consegue fazer o rendimento, tá? Outra coisa, temperatura sempre em Kelvin. Esse ciclo ele é interessante porque, olha só o que acontece aqui. A gente tem, no primeiro momento, olha só, vamos lá. No primeiro momento, a gente tem uma expansão isotérmica, tá vendo? Ó, de A a B, galera, ó. Tá vendo? Expansão na mesma... cadê? A, B, aqui, ó. Eu já estava viajando, falei, não, velho, cadê? Pulou para isoterma, tá vendo? Tem uma isoterma aqui, outra aqui. Mas ele é um processo seguinte, que ele vai de A a B isotermicamente, tá vendo aqui, ó? A a B na mesma isotérmica. Calor entrando, da fonte quente entrando, tá? Depois, eu tenho uma expansão adiabática. Lembrem-se que aqui não há troca de calor, mas ele teve variação de temperatura, tá vendo? Na isotérmica aqui, ó, eu pulei da isotérmica TH para a isotérmica TC. TH aqui e TC, pessoal, é do inglês, tá? Que a gente pega esses exemplos dos livros que são em inglês. Então, TH é T-hot, temperatura hot, ou temperatura quente, e TC, temperatura cold da fonte fria. Então, ó, eu tenho uma expansão adiabática. Olha só como é que é o processo adiabático, tá? Ô, Felipe, por que o processo adiabático é assim? Galera, tem que gravar, infelizmente, tá? Não há tempo hábil para a gente fazer as contas, as definições de por que o desenho do adiabático é assim, por que o desenho do isoterma é assim. Não tem custo-benefício, tem que aceitar mesmo. As isotérmicas têm que ser colocadas para vocês, tá, pessoal? Não pode chegar lá, igual eu falei com vocês, um gráfico 0, 0, eu coloquei uma temperatura aqui, outra aqui, é processo isotérmico. Não. Para ser processo isotérmico, tem que te indicar as isotermas, senão não dá. Ou te indicar alguma coisa no texto e tal. Mas, ó, entendam que aqui é um processo diabático. Eu pulei da isoterma B para a isoterma C, tá? Ocorreu uma expansão. Eu falei, por que ocorreu expansão? Olha o gráfico de volume aqui, saindo do B e indo para o C. Por isso que ocorreu uma expansão. Por que ela é adiabática, Felipe? Porque não está tendo troca de calor com o meio externo. A B, galera, já não é diabática, tá vendo? Entrou calor no sistema. Então, entrou calor no sistema, tá? Expansão isotérmica, e ele expandiu. Mas, no meio do caminho, essa expansão cessou o calor, tá?
Depois, o que aconteceu? Depois eu fui de C para D. Olha só, galera, fui de C para D pelo mesmo isotérmico, pela mesma isoterma? Fui. Então, se eu fui pela mesma isoterma, o processo é isotérmico. Houve compressão isotérmica. Então, ó, compressão isotérmica com fluxo de calor para fora, tá? Eu joguei calor para o meio externo, viu, pessoal? Então, é um processo isotérmico, porém, teve é um processo isotérmico, mas teve variação de calor. Eu tirei calor do sistema, tá? Louco isso, né? Não, Felipe, mas como é que você é um processo isotérmico tirando calor por causa do trabalho? Não se esqueçam disso, tá, pessoal? Lembrem-se sempre, eu posso variar a energia interna, tá, de um sistema, mudando calor, mudando trabalho, essas coisas todas. Então, foi um processo isotérmico em que o calor foi zero. Desculpa, em que eu tirei calor, mas é isotérmico. Aí do D para o A, olha só o que aconteceu, pessoal. É um processo de compressão, mas é um processo de compressão adiabático, né? Não é isoterma, porque uma isoterma está aqui, a outra está aqui, tá vendo? Então eu pulei de isoterma, ou seja, eu aumentei a temperatura. Tá vendo? Eu aumentei a temperatura. Essa isoterma tem temperatura maior que essa, mas foi um processo adiabático porque não teve troca de calor. E assim o ciclo se completa. Realizei todo o trabalho, tá vendo? O trabalho aqui é a área desse gráfico. Felipe, como é que eu acho a área desse gráfico? Galera, a área desse gráfico aí seria uma integral. Como a gente não tem tempo hábil para isso, eu não vou explicar para vocês como é que funciona a integral, tá? Mas seria uma integral aqui, não é simplesmente área de gráfico de figura plana, não dá. Tem que ser uma integral mesmo. Não tem tempo hábil, a gente não vai fazer isso daqui. Show de bola? Esse é o ciclo de Carnot, o ciclo mais eficiente que a gente tem no mundo, no universo. Nada pode superar a eficiência desse ciclo de Carnot com as mesmas variações de temperatura, tá? Esse aqui é o motor de ciclo, um ciclo de Carnot. Felipe, o que mais precisa saber a respeito dele? Para a nossa prova, mais nada, tá? É só isso. Agora, vamos para um outro ciclo, o ciclo Otto, tá? Muito bacana e utilizado largamente nos carros movidos a gasolina, álcool, flex e tal. Pessoal, ciclo Otto, show de bola. É o mesmo processo a mesma ideia, basicamente, do processo lá do Carnot. A diferença aqui, né, tá vendo? Que é basicamente, né, os processos, mas olha só o que acontece aqui. Eu tenho no processo A, tá? Uma expansão, tá? Tem uma expansão de A a B. Felipe, é uma expansão isotérmica ou adiabática? Não dá para saber, tá vendo? Ele não colocou as isotermas. Mas, aparentemente, parece adiabático, mas eu não vou falar nada. Não dá para falar, tá, pessoal? Para falar alguma coisa aqui, eu teria que ter as isotermas. Como não tem as isotermas, eu não posso falar absolutamente nada a respeito desse processo. Mas, deixa para lá. Então, ó, o processo do ciclo Otto de A a B, eu tenho uma expansão, é que o quê? Eu faço o quê, pessoal? Eu pego gasolina, ou vamos usar gasolina? Eu pego gasolina vaporizada e lanço na câmara de combustão. Então, ó, é o processo A. Aí eu faço o quê? O pistão expande, tá? O processo B, BC, que aí no caso é o processo de aumento de pressão, eu tenho o quê? Eu tenho o aumento de pressão, tá, da câmara, beleza? Então, eu tenho o aumento de pressão da câmara, consequentemente com a diminuição do volume, que é o caso do C aqui, ó. Tá vendo? O C, eu já reduzi o volume, tá vendo? Galera, esse gráfico aqui tá aparecendo daqui não, tá? Quase certeza que esse gráfico não é do ciclo Otto. Eu tô estranhando, na verdade, isso aqui. Esquece, tá? Esse gráfico aqui, ó. Ele não está aparecendo do ciclo Otto, tá vendo que tem o processo E? Vamos esquecer esse gráfico aqui, por favor, senão vocês vão ficar confundindo a história. Esquece, tá? Basicamente, a gente vai entender o processo, depois a gente entende o gráfico. Bom, aí o que acontece, pessoal? Eu tenho Opa! Foi mal, pessoal. Saiu do ponto aqui. Eu tenho uma expansão devido aos gases, tá? E aí depois eu tenho o quê? Uma compressão desse gás aqui dentro e depois uma explosão devido à vela. A vela, pessoal, é uma centelha que faz o quê? Explode esse negócio. Então, olha só que eu tenho expansão,
compressão, e no meio da compressão eu tenho uma centelha. Quer dizer, já no final da compressão eu tenho uma centelha, com as válvulas de admissão e de escape fechadas. Tá vendo? Ó, isso aqui é a válvula de admissão, válvula de escape. Válvula de admissão, válvula de escape e vela. Então, eu absorvo ali a gasolina vaporizada, tá? Fecho a válvula de admissão e comprimo o sistema. Daqui a pouco, a vela faz o quê? Solta a ignição nesse sistema comprimido. Aí, o que vai acontecer? Explosão. O cilindro desce. Depois do cilindro, lá no ponto inferior médio, né, que é o PMI, lá embaixo, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar e expulsar os gases para fora do sistema. Na verdade, eu acho que esse gráfico aqui é desse sistema mesmo, é porque o E é expansão aberta, aí não é o ciclo termodinâmico. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Eu tenho a expansão, depois eu tenho a compressão, a vela deu a ignição, ele explodiu, eu pego e jogo os gases tóxicos para fora, e esse sistema fica rodando o tempo todo. O que eu preciso saber do ciclo Otto, Felipe? Isso, tá, pessoal? Mais nada. Eu não preciso aqui decorar gráfico de ciclo Otto, eu não preciso decorar o que é o nome, quem que foi o Otto, não, você precisa entender o que é o ciclo Otto. Admissão de gasolina vaporizada, compressão, explosão devido à vela, expansão, depois eu comprimo jogando os gases para fora. É isso que você tem que saber aqui do ciclo Otto. Show de bola? Bom, e por último, a gente já partir para a parte de exercícios, o ciclo diesel. Felipe, e aí, velho? Ah, não, tá faltando o refrigerador, pessoal, desculpa. Tem um ciclo diesel, mas tem um refrigerador também. Felipe, qual que é o ciclo diesel? Pessoal, exatamente o mesmo processo. A diferença do ciclo diesel é que ele não tem velas, tá? O ciclo diesel, pessoal, é a diferença entre o ciclo Otto, basicamente, tá? Tecnologicamente tem muitas outras diferenças, mas para a prova, qual que é a diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel? O Otto tem velas de ignição. Então, você solta a centelha, o trem explode, ele vai para baixo. Lembrando que, pessoal, isso aqui está ligado na árvore de manivelas, tá? No eixo de manivela, ou seja, ligado nas rodas, ok? Não diretamente, tem uma tecnologia por trás, mas é basicamente isso. A diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel, pessoal, é que o ciclo diesel não tem velas, tá? Aí você fala assim, ah, Felipe, mas está errado. Eu tenho uma caminhonete e a minha caminhonete tem vela para trocar. Beleza, só que o ciclo das caminhonetes não é ciclo diesel, é um ciclo misto. Ele mistura as ideias do ciclo Otto com as ideias do ciclo diesel. Agora, se você pegar uma carreta, ela pega uma carreta, e ela vai ser ciclo diesel, total. Uma locomotiva é ciclo diesel, tá? E qual que é a diferença? O ciclo diesel não tem velas. Sabe o que acontece no ciclo diesel, pessoal? A mesma história. Só que ao invés de eu inserir gasolina vaporizada, sabe o que eu insiro? Ar. Pessoal, eu insiro ar, fecho a válvula de expansão e de admissão, comprimo o sistema o máximo que eu conseguir, e aí na hora que eu fizer a compressão total, eu lanço diesel vaporizado. Pessoal, a diferença está aí. Quando eu lanço diesel vaporizado, a pressão ali dentro está tão alta, a temperatura está tão alta, que vai acontecer o quê? Na hora que eu lançar o diesel vaporizado, nem vai precisar de vela, o trem explode, porque é uma beleza. Então, essa é a diferença básica do ciclo Otto para o ciclo diesel. O Otto, admissão de gasolina vaporizada, compressão, explosão, escape. O diesel, eu tenho compressão de ar, só de ar. Aí eu comprimo para caramba o ar, vai chegar um momento em que eu vou inserir diesel vaporizado, como a temperatura lá dentro já está altíssima e a pressão está altíssima, o trem explode, depois eu comprimo, expandindo, expelindo os gases para o meio externo através do catalisador e vai embora. Então, pessoal, essa é a diferença do ciclo básico entre o ciclo diesel e o ciclo Otto. Felipe, a prova vai me cobrar isso? Tá? Se cobrar alguma coisa de vocês, pessoal, pode até cobrar gráfico, mas ela vai te mostrar. Então, ela não vai cobrar cálculo disso aqui, nem nada do tipo. Ela vai cobrar o quê? Vai cobrar esses pontos que eu mostrei para vocês, a diferença entre o ciclo Otto e o ciclo diesel. Tá? Ciclo diesel, não tem vela. Ciclo Otto, tem vela.
de explosão. Como é que explode o ciclo diesel? Explode o ciclo diesel pela inserção de diesel vaporizado num ambiente de pressão alta e de temperatura alta. Só, tá? Lembrando, ciclos da caminhonete, são ciclos mistos. Esses ciclos não vão cair para vocês, mas só a título de curiosidade, a caminhonete não é ciclo diesel completo e não é ciclo Otto completo. A caminhonete ela é meio termo. Ela é um ciclo Otto misturado com diesel, tá? A caminhonete tem vela, por exemplo, tá? A maioria, né? Pode ser que tenha alguma que não tenha. E aí, para finalizar essa parte de ciclos termodinâmicos, a gente vem para o do refrigerador, tá? Aí já te mostro, inclusive, como é que funciona também. O refrigerador, pessoal, é um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho não, bem diferente. Você tem um compressor, tá? Que ele faz o seguinte, ele tem dois lados, um de alta pressão e um de baixa pressão. Pessoal, o de alta pressão, tá? Ele leva basicamente o gás, né? Que ali dentro tem um gás. Ele leva esse gás para as aletas externas. Antigamente as geladeiras eram assim, né? Hoje em dia as geladeiras não tem isso aqui mais, não. Pelo menos aparente. Vocês já repararam? As geladeiras mais modernas não tem esse negócio aqui mais. Que a gente usava para colocar roupa, secar roupa, né? Nem tem. Mas nem pode, viu, pessoal? E você sabe por que não pode? Por que não pode secar a roupa aqui, galera? Você sabe? Vamos lembrar de segunda lei da termodinâmica? A eficiência depende do quê? Né? Da diferença de temperatura. Nem vou escrever a fórmula porque não tem necessidade. Diferença de temperatura. Ou seja, quanto maior a diferença, mais eficiente é a máquina térmica. Se você coloca a roupa ali, ela vai reduzir a temperatura, a geladeira vai perder eficiência porque ela vai ter que acabar esquentando esse negócio aqui. Então, beleza, a roupa vai secar, mas eu vou ter uma perda de energia, por quê? Porque a eficiência de um sistema termodinâmico é quando eu tenho uma maior variação de temperatura. Se você colocar roupa, o que acontece ali? A roupa ela vai acabar resfriando as aletas. Resfriando as aletas, eu não vou ter uma grande diferença de temperatura entre o evaporador e o condensador. O que acontece? A geladeira tem que trabalhar mais para compensar essa perda e acaba consumindo mais energia. E a geladeira fica mais ineficiente. Então, não pode fazer isso, tá? Bom, galera, basicamente assim. Ela leva o ar quente para a evaporadora, para as grades ali de evaporação, tá? De condensação, perdão. Enfim, para a parte condensadora, tá? Esse ar ele, né, foi resfriado, ele volta para dentro da geladeira, ele acaba ficando mais frio, tá? Por ter baixa pressão, ali, né, caso de baixa pressão, volta para o compressor e esse sistema fica se perpetuando, tá? Pessoal, quando eu tenho alta pressão do gás, que é o que acontece no caso das geladeiras, eu tenho uma mudança ali no estado desse gás que fica ali dentro. Então, o que acontece? O gás aqui fora está quente, né? Devido à válvula de expansão, através do compressor, esse gás acaba mudando de temperatura quando eu jogo ele para dentro do evaporador. Então, a temperatura do gás, pessoal, o refrigerante, é menos 18 graus Celsius. Essa temperatura de menos 18 graus Celsius desse gás, ela passa aqui dentro do sistema e acaba trocando calor. Então, eu roubo o calor do meio interno do refrigerador, o gás que estava menos 18, ele acaba aumentando a temperatura, passa pelo compressor e acaba tendo esse ciclo aqui, tá? Pessoal, ciclos termodinâmicos de refrigeradores não são comuns de cair, ainda mais para a prova de perito. Por quê? Porque perito não trabalha muito com esse tipo de coisa. Pode cair? Pode, mas não é um ciclo que você tem que ficar assim, nossa, tal, tem que saber as diferenças, tem que saber todos os pontos. Não, você tem que entender que eu tenho uma parte que eu tenho gás em alta temperatura, baixa temperatura, tá? Show de bola? Esse gás, ele é gás em certo momento, e em certo momento ele acaba sendo líquido. Por quê? Porque eu tenho a compressão, tá? Compressão de um gás, pessoal, eu acabo facilitando ou dificultando a evaporação desse gás. Então, ele fica líquido em certo ponto da geladeira em baixa temperatura, tá? Ele fica ali em baixa temperatura, passa dentro da geladeira, rouba o calor e vai para fora. É isso que acontece dentro do refrigerador, tá? Show de bola? Então, com isso, a gente fecha toda a parte dos ciclos termodinâmicos e mostrando o que é um ciclo Otto, o que é um ciclo diesel, o que é um ciclo de Carnot e o que é um refrigerador.
Resumindo para vocês, voltando aqui para mim. Resumindo, ciclo Carnot é o ciclo mais eficiente que a gente tem para a mesma variação de temperatura. As temperaturas para definir eficiência térmica de um ciclo de Carnot tem que ser em Kelvin, não se esqueçam disso, tá? E basicamente a gente tem os processos ali, dentro do ciclo de Carnot. É o mais eficiente. Lembrando que mesmo sendo mais eficiente, a eficiência máxima dele é 99%. Máxima, tá? Pode ser menos. Ciclo Otto, 4 tempos. É aquele que a gente falou, que a gente até fez uma questão lá da FUMARC de 2003. Tem a expansão, compressão, expansão e compressão. A diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel é que o Otto tem vela, o ciclo diesel não. Mas eles também, o ciclo diesel também tem 4 tempos de funcionamento. Compressão, expansão, compressão, expansão. Lembrem-se disso, porque lembra que a questão 50 da FUMARC dos anos 2003 pediu isso? Então você tem que ficar ligado. Ciclo Otto e ciclo diesel tem 4 tempos. Ah, Felipe, mas e se fosse um motor 2 tempos? Porque isso existe, tá, pessoal? O motor 2 tempos, pessoal, é compressão e expansão. Compressão e expansão só, tá? Você expande explosão ali, comprime jogando gás para fora e é um processo bem mais simples. Lá na prova ele vai te explicar. Mas, lembrem-se desse processo. Eu tenho ciclo Otto e ciclo diesel. Ciclo Otto tem vela, ciclo diesel não, tá? E refrigerador. O refrigerador é um processo que eu tenho inverso. Lembre-se que no refrigerador eu realizo o trabalho para retirar calor, enquanto que nos ciclos de combustão eu tenho calor para realizar trabalho. De toda forma, não se esqueçam, as máquinas não têm 100% de eficiência. Parte do calor ou parte do trabalho, ele é utilizado para levar a fonte fria, né? Então, pensa no caso do motor a combustão. O calor total, parte vai para trabalho, parte para a fonte fria. No caso do refrigerador, o calor total, né, parte vem de trabalho, parte do calor do interior da geladeira. Não há como o calor total da geladeira ser totalmente o calor do interior da geladeira. Por exemplo, você pega o calor lá na grade. Esse calor na grade da geladeira não vai ser o calor total do interior da geladeira. Parte dele é o quê? Parte dele é trabalho realizado pela geladeira. Ficou claro? Mais uma vez, para não perder. Ciclos de combustão, calor em trabalho, calor para a fonte fria. Refrigerador, parte do calor vai para a fonte quente mesmo, então ele retira o calor da fonte fria e joga para a fonte quente, mas parte é realizado o trabalho. Então, o calor total que está lá na grade, parte é do trabalho, parte é do calor interior da geladeira. Cuidado com pegadinhas do tipo: ah, o calor total, né, da grade do radiador da geladeira é o calor do interior da geladeira. Falso. Por quê? Parte desse calor, pessoal, é trabalho realizado pelo compressor. Outro exemplo: o calor total, o trabalho total realizado pelo motor de um veículo é igual ao calor recebido da fonte. Errado. Parte do calor vai para a fonte fria, parte do calor é transformado em trabalho. Muita atenção com isso daqui. Show de bola? Bom, esse foi o resumão. Agora a gente vai para a parte 2, em que eu falo sobre os exercícios dessa matéria. Show? Vocês vão ver que esses são exercícios suaves na nave. Bora para os exercícios.